É engraçado que quando a gente chega e fala assim, bom dia, o pessoal fala dia. Se é à tarde, o pessoal fala que arde. Se é à noite, é assim. E ó, eu conversei com o Diogo, com a Joara, com a Ramona, com o Paulinho, eles falam assim, Pablo, se prepare, porque hoje no Freedom só vai ter os melhores. Só vai ter gente bonita, simpática, cristã, alegre. Essa informação aqui é verdade? Sim ou não? Sim! Então eu gostaria de uma boa noite diferente, uma boa noite animada, uma boa noite de uma geração 148. Então pode ser melhor, mais entusiasmado. Pode ou não pode? Pode. Boa noite, geração 148. Boa noite! Que bom, que legal. Hoje o tema vai ser vícios. O maior desafio do ser humano é o desafio sobre si mesmo. E assim, eu fiz uma breve pesquisa com alguns amigos do Face em relação a quais são os principais vícios hoje dos jovens. Quais são os 3 principais? Ele teve um levantamento e a gente vai trabalhar a respeito deles. Mas, para definir o que é vícios, o dicionário Aurélio coloca que é um hábito repetitivo que degenera e causa algum prejuízo ao viciado e às pessoas que com ele convivem. O seu oposto é virtude. A Sociedade Americana de Medicina do Vício diz que conceituou o vício como uma desordem cerebral crônica e não simplesmente um problema de comportamento que pode envolver álcool, drogas, jogos de azar ou sexo. Então assim, de uma forma geral, o vício é tudo aquilo que te aprisiona, que te prende, te escraviza, te torna uma pessoa independente e autossuficiente de Deus. O conceito seria isso. Para começar, eu vou falar sobre um vício que de repente você vai se identificar. Obrigado pela ajuda. E aqui está. A cena se repete quase todos os dias. Você pode observar, antes de almoçar ou de jantar, tá lá, um prato, a foto do prato é postada no Instagram. De repente, na verdade, todos os dias nós compartilhamos conversas pelo Facebook. Ao acordar, uma das primeiras coisas é você checar a atualização do seu Twitter ou então do WhatsApp, né? Então aqui nós temos uma mensagem para você. Sai do WhatsApp, pica-fumo! A doutora, uma psicóloga, Dora Sampaio, ela é lá do Hospital do Ambulatório de Transtornos do Impulso. Ela diz assim, o problema não está na quantidade de aplicativos que você tem no seu celular, mas em deixar os eventos sociais do cotidiano para estar na companhia desses aplicativos. Ela disse que o vício, você percebe o vício na pessoa quando ela deixa de fazer tudo para ficar ali, ó, online, jogando, checando mensagens e por aí vai. Hoje, 35% dos brasileiros, segundo as pesquisas, acessam o seu celular, ou melhor, checam o celular a cada 10 minutos ou menos. E os psicólogos estão enfatizando que viver em um mundo paralelo a maior parte do tempo é considerado doença e vai afetar a vida de quem está praticando isso. A pergunta para você é: você consegue se relacionar com as pessoas ao seu redor da mesma forma com que você interage com o seu celular? Porque tem pessoas que parece que só conseguem se comunicar, se expressar, falar se for através de um aparelho. Sabe? E se isso estiver acontecendo comigo com você, a gente tem que se questionar. Será que é só assim que eu consigo me expressar, me comunicar? Porque hoje, se isso estiver acontecendo comigo com você, vai estar sendo gerado, se já não gerou, um problema de cunho social, que vai afetar a sua família, que vai afetar o seu lado profissional, o seu trabalho, que vai afetar os seus estudos, né, a parte acadêmica e também as suas amizades. É engraçado que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela está aproximando as pessoas que estão longe, ela está distanciando as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado.
Eu acho que esse termo mídia social deveria ser ao contrário, né? É mídia antissocial, porque as pessoas estão ficando antissociais com isso. Faz sentido? Olha só, a Universidade de Chicago, recentemente, em fevereiro, ela fez uma pesquisa com alguns acadêmicos, pegou 205 acadêmicos e acompanhou a rotina semanal dessas pessoas na checagem do Facebook e do Twitter. E eles chegaram a uma conclusão que assusta de forma geral. Eles falaram assim, ó, resistir à tentação de checar o Facebook e o Twitter é mais difícil do que você dizer não ao álcool, ao cigarro, às drogas, de maneira geral. E aqui no Brasil, essa mesma doutora, ela disse assim, ó, ela faz parte do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas lá na USP, e ela falou que 25% das pessoas que buscam tratamentos, buscam para o tratamento em relação aos vícios de rede social. E ela disse que esse percentual tende a aumentar. Agora, é bem normal. Bom, ela disse o seguinte, o vício hoje do Facebook é como se fosse um vício de alguém de dependência química. Da mesma forma que a pessoa viciada em drogas, ela precisa de uma dose cada vez maior, à medida que o tempo passa, para que ela tenha o mesmo efeito entorpecente, né? No caso do primeiro contato com a droga, assim é também as pessoas viciadas no Facebook. Essa pessoa ela precisa cada vez mais se expor, eles chamam o contexto do narcisismo, né? A pessoa que nutre uma paixão excessiva por si mesma, pela sua imagem, então ela tem uma necessidade de se expor e de checar o que as pessoas estão falando, o que elas estão postando e publicando, para que ela sacie essa necessidade de curiosidade e narcisismo, ela precisa ficar ali constantemente acessando o contexto do Face. E olha só, se você observar, de certa forma, está surgindo uma geração de pessoas solitárias, ou melhor, fechadas, né? Difícil acesso, pessoas em si mesmadas, egocêntricas, com dificuldade de se socializar e com grande tendência em ter um futuro solitário. Se você observar hoje, as pessoas estão deixando os amigos reais para estar com os amigos virtuais. Eu quero ter 1.000, 2.000 amigos, né? Não sei quantos mil seguidores. Eu falo para você, não se engane, Jesus teve 12 amigos e ainda foi traído. Então, o contexto as pessoas estão perdendo até o contexto do trabalho em si. Porque eu estou deixando de ser produtivo por causa do vício em rede social, estão perdendo a saúde. Porque, de certa forma, estão se privando do sono e de uma alimentação adequada para passar, às vezes, noites, né, viradas em relação a isso aí. Aqui tem um estudo que foi feito pela Online Schools, em fevereiro, batizado de Obcecados pelo Facebook. E ali o estudo diz o seguinte, dos jovens de 18 a 34 anos, mais da metade acessa o Facebook logo que acorda, e 28% ainda faz isso na cama. Alguém se identifica? Bom, assim, agora por que entender essa compulsão, esse desejo, esse vício pelas mídias sociais é um desafio para entender isso? Por que a gente usa tanto? E por que às vezes até preferimos esse caminho para se comunicar? Eu estive pesquisando esse camarada aqui, Carlos Florencio, ele é consultor e coach de desenvolvimento pessoal há 20 anos. Ele disse assim, tem um motivo porque a gente gosta tanto de mídia social. Ele disse assim, nas redes sociais temos controle absoluto sobre quem nós somos. As vidas são editadas para que só os melhores momentos, as mais belas fotos, os detalhes mais interessantes do dia a dia sejam expostos. E ele diz assim que até os defeitos, quando compartilhados, são cuidadosamente escolhidos. É uma realidade paralela que todos apresentam o que julgam ser as suas melhores versões. E isso tem um custo imenso. São poucas as pessoas que conseguem, de fato, viver o ideal que projetam. Isso causa frustração. Ele fala assim, privilegiar as relações mediadas pela internet compromete a nossa habilidade social no mundo real. Desaprendemos a olhar no olho, interpretar os sinais corporais e dar atenção devida a quem está ali do nosso lado. Esse é o problema.
E esse camarada aqui, Daniel, ele escreveu o livro A Dieta Digital. Ele disse assim, ó: cair no canto da sereia virtual é fácil. Somos todos seres humanos e gostamos quando os outros nos dão atenção. Quem aqui já viu as pessoas, seus amigos, talvez eu e você, colocando no Facebook, se sentindo para baixo, se sentindo triste, se sentindo isso, as pessoas se sentindo. E aí vem os amigos lá embaixo, tudo bajulando ou ajudando, ou, enfim. Só que a gente está fazendo do jeito errado, na verdade. Esses dias, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim assim: Pablo, olha, se eu não tiver 50 curtidas no que eu posto na minha foto, eu deleto. Então, tipo, vivem por curtidas, né? Tipo assim, e a sua identidade pessoal? O que você postou, se não foi curtido, vai mudar a sua opinião? Enfim, esse camarada aqui, Andrew King, ele escreveu o livro Vertigem Digital. Ele disse em relação o livro dele faz uma crítica, na realidade, à inocência com que eu e você estamos usando as mídias sociais. Ele disse assim, elas são a cocaína da era digital. Estamos todos viciados. E ele diz que ainda admite ser ele próprio um dos dependentes. Eu quero fazer aqui um desafio para você. Toda vez que a gente sair com a galera aqui, de repente vai lá no Mr. Calzone, no... como que é os outros? A Pizzaria 4 Queijos, Boca, o Subway, que é onde a galera se reúne, não é? Eu falei errado? Hã? É, o Mini Calzone, né? Mr. Calzone foi bom. É que a gente só vê o Calzone, né? O restante deixa passar. Mas enfim, eu vou fazer um desafio. Quando você for com a galera, o desafio vai ser lançado agora. Todo mundo vai colocar os aparelhos, enfim, de mídia social em cima da mesa. O primeiro que colocar a mão para acessar alguma coisa vai pagar a conta. Pode ser? Isso é uma boa. Sabe por quê? É um bom teste de autocontrole. Primeiro a gente coloca tudo, bate uma vai foto, ajudar a gente fortalecer os nossos laços amigáveis novamente, né? Agora, attention please, look to me. O que mais causa dependência? O que mais está causando dependência? Será que é pornografia, masturbação que você gosta? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão pra mim, quem é viciado em pornografia e masturbação? É engraçado, né? Pornografia e masturbação é igual a impotência sexual e hemorroida. Quem tem o problema, não fala. Né? Mas assim, eu tô falando isso, eu perguntei isso porque eu sei que você é convertido. Mas os hormônios que estão dentro de você não aceitou Jesus ainda. Eu acho que ninguém aqui viu um hormônio dizer assim: eu me arrependo pelos meus pecados. Na realidade eles estão aí dentro de você. Eles causam suador, né? A pupila dilata, causa arrepio, né? O coração acelera. Quem aqui nunca entrou dentro de um banheiro sozinho e sentiu aquela vontade de se relacionar consigo mesmo? Né? Pode ser pastor, pode ser freira, pode ser sua avó, seu avô, pode ser eu e você, todos já passaram por isso. Jesus passou por isso, só que Jesus venceu. E se ele venceu, eu e você podemos vencer também. Eu vou falar um pouco sobre isso, só que antes eu quero te passar um vídeo. Esse vídeo ele trata a realidade da pornografia e, consequentemente, lascívia e masturbação. Olha só. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever.
whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la Thank you for familia, keeping your daughter que los healthy. cuiden mucho. And thank Y you for también keeping que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, Na binasbasan para ninyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa Padre. at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com os seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. Dessa área, eles dizem que tem muito mais potencial para viciar o ser humano do que as próprias drogas. E você observou, aquele vídeo é o vídeo mais completo que eu achei, mas na verdade a internet, ela, há 10, 12 anos atrás, ela não era um contexto tão popular quanto é hoje,
Para a pessoa ter acesso a conteúdos pornográficos, ela tinha que ir até uma banca de revista ou até mesmo uma videolocadora e tinha que se expor. Hoje você pode fazer isso na comodidade, na privacidade da sua casa e normalmente nem se paga para isso. Está ali a um clique. E esse é o problema. Segundo os pesquisadores, antigamente você pegava uma revista, um vídeo, era só aquela revista e aquela pessoa, só aquele vídeo e aquela pessoa. Hoje na internet, a pornografia de banda larga possibilita infinitas acessos, né, e conteúdos ali. E isso tem causado um alto grau de... como que é o nome da palavra? Um alto grau de estímulo, isso mesmo, no cérebro da pessoa. E isso tem causado pessoas viciadas rapidamente. A Universidade de Cambridge fez um estudo recentemente com algumas pessoas viciadas em pornografia. E eles constataram que o cérebro dessas pessoas é igual, semelhante ao cérebro de viciados em drogas. E o lobo frontal é o que mais se assemelha. O lobo frontal é o responsável pela nossa formação de julgamentos, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é seguro, o que não é seguro. E assim, o que é a pornografia segundo eles? É um vício comportamental. Diferente das drogas, que você tem que pegar um produto, né, uma substância, no contexto exógeno, né, de fora, colocar para dentro, a pornografia é um vício endógeno. Né? As substâncias que viciam estão dentro de você. Então a pessoa, quando ela busca um estímulo por vídeo, por foto, enfim, isso aumenta a produção de endorfina. A dopamina, por exemplo, que é uma substância, uma endorfina do bom humor, que causa prazer, que traz um senso de felicidade e alegria. Então a pessoa está ali, ela se estimula, a dopamina é produzida. Depois o cérebro ele reconhece isso como um mecanismo de recompensa. Então eu fiz isso para ter isso. Aí acabou o momento, daqui a alguns dias a pessoa ela sente uma abstinência da endorfina, a dopamina. Ele vai atrás da produção dessa endorfina através de mais estímulo, revista, vídeo, isso. E vai chegando um tempo que isso vai sobrecarregando, que o corpo produz uma certa quantidade de endorfina e não é suficiente, ele vai atrás de mais estímulo. Tanto é que hoje a pessoa começa com uma pornografia sensual, aí vai para alguma coisa mais explícita. Depois do explícito começa a buscar coisas diferentes, como o sexo com animais, que é a zoofilia, necrofilia, pedofilia. E aí hoje você vê pessoas, no contexto do estupro, né, tem que, para ela ter essa endorfina, ela precisa fazer algo muito louco. Às vezes mata a pessoa, né, depois do sexo. Então, isso tudo faz com que a endorfina ela seja produzida no grau que traz satisfação. Porque aquele simples, o mais baixo antes, já não faz mais efeito. Então, geralmente o estímulo por essas coisas acompanha a questão da masturbação. E aqui tem uma realidade, porque no meio cristão hoje a pornografia, a masturbação é bem comum. O BPEC, que é o Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã, disse, numa pesquisa que fizeram com pessoas cristãs, 32,3% dos casais entrevistados eles assumiram que assistiam pornografia. E 67% dos jovens cristãos também acessavam pornografia. Agora, a pergunta é, o que explica estatísticas tão altas para um comportamento que aprisiona a vida, destrói relacionamentos? É simples. Assim como o vício do álcool, do cigarro e das drogas, o vício da pornografia é um vício que traz prazer momentâneo, imediato. Na maioria dos casos, o homem, de forma geral, ele está sempre pronto e desejoso por sexo. Ao contrário de grande parte das mulheres, né? O dia pode ter sido uma bosta, pode ter sido aquele lixo, o cara pode estar cansado, né? O dispositivo sexo na cabeça do homem está lá, intacto, né? E é assim que acontece com a mulher, com a pessoa da pornografia. Ela está lá sempre pronta, disponível, a qualquer hora do dia, da noite. E o contexto é que o emocional dessa pessoa, dessa mulher, nunca vai ser um empecilho para você, como muitas vezes o emocional da mulher real é. Ela está ali, ó, sempre disposta a realizar toda e qualquer fantasia.
levando a pessoa do mundo real para uma aventura, digamos, uma sedutora aventura para uma vida sexual surreal, fora da realidade, fora do padrão, uma utopia. E a pornografia, ela é voltada tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher é mais pelo auditivo, sinestésico, e o homem visual. E assim, o que leva ao vício? Na realidade, tem vários contextos, né? Não pode se dizer que é um fator apenas. De repente é um contexto criado durante a vida dessa pessoa, vários estímulos durante o meio que ela vive. Mas aqui tem alguns principais. Exposição a imagens pornográficas ainda na infância. Profunda insegurança leva a pessoa a acessar isso. Medo de rejeição em relacionamentos. E também um trauma sexual, um trauma passado como abuso físico ou sexual. Agora você deve estar se pensando, mas qual que é o problema? Se eu estou acessando, se eu faço uso disso, se eu me masturbo, enfim, qual que é o problema para a minha vida, para os meus relacionamentos? Está aqui, de acordo com as pesquisas, é o seguinte: existe um grande perigo da pessoa ter esse contexto se tornar um ciclo vicioso. Isso também tornar essa prática depois do casamento. Eu pensar, depois que eu casar, está resolvida. Digo praticamente de acordo com as pessoas que fizeram essas pesquisas. Maior tendência à infidelidade conjugal, abala o relacionamento com Deus, tira o brilho, rouba o encanto da noite de núpcias, corrói a confiança e prejudica o respeito mútuo no casamento, e as lembranças assombram com comparações. Os homens que fazem utilização desse meio tendem a ver as mulheres como objetos sexuais e não como pessoas valiosas, né, que merecem ser respeitadas e honradas. O usuário relata que mesmo o sexo real se torna chato em comparação ao filme pornográfico. Outro detalhe, impotência copulatória. Meu amigo, sabe aquela sensação meio-dia? 6:30. Entendeu? Ou seja, a pessoa não consegue mais ter prazer, ereção com o cônjuge, só com o filme. E aí o negócio complica. Masturbação frequente com pouca satisfação, ansiedade severa que vai se agravando, dificuldade de concentração e inquietação excessiva, depressão, ansiedade, angústia e lapsos de memória. Esses são o quadro clínico, né, da pessoa que... Dicas para vencer o vício. Examine se você está com Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Tome cuidado com o que você vê. Sabe, o que você está alimentando na sua mente hoje? A Bíblia diz que pelo contemplar nós somos transformados. O que está contemplando ultimamente? Procure um mentor, um cristão maduro, de repente o seu pastor, um pai, uma mãe, alguém da sua confiança. Isso é importante, segundo os pesquisadores. Esse aqui é um software, encontra-se nesse site, de prestação de contas. Ele rastreia tudo que você navega e manda um relatório para a pessoa da sua confiança. Aquela que você selecionar para ser essa pessoa. Acho que vai ficar muito mais fácil vencer isso quando você sabe que o seu cônjuge, o seu pastor, o seu amigo, o seu pai ou mãe está sabendo aquilo que você está acessando. Evite ficar com o tempo ocioso, a mente vazia é a oficina do diabo. Então procure orar, procure ir atrás de Deus, da Bíblia, enfim. Se você costuma comprar revista, não compre mais, queime as que você tem. Se você possui cadastro em site, descadastre-se. E se você só consegue fazer sexo com o seu cônjuge, isso é para os casados, mediante ao contexto pornográfico, ore com o seu cônjuge, se exponha, converse a respeito disso. Porque se você só tem prazer acessando esse contexto com o seu cônjuge, alguma coisa está errada. O pastor Ademar Lamarques, ele disse assim, se o casal abusa desse conteúdo é porque está faltando a essência da relação, que é o amor. Então, eu tive vendo uma confissão, na realidade, um depoimento de um rapaz, de uma pessoa que estava passando por esse problema. Ele disse assim, passei a prestar contas à minha esposa sobre a área da lascívia, e ela tem sido uma imensa fonte de afirmação para mim. Ora por mim, ouve quando conto as lutas ocasionais, jamais me condena, posso ser sincero com a minha esposa e ela comigo. Sabe, você é o maior ou a maior aliada do seu cônjuge nesse contexto. Em vez de acusar, de apontar, procure orar.
né? Porque assim como o vício das drogas, esse vício da pornografia e masturbação é tão difícil quanto, segundo essas pesquisas que eu estava lendo. Então, o contexto que eu quero dizer aqui para você, ó, corte, elimine todos os caminhos que te levam para a pornografia. Um dia de cada vez, um passo, um degrau de cada vez. É que nem Tiago 4,7 diz assim, ó, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Outro contexto, para a gente caminhar para o fim, açúcar. Alguém aqui é viciado em açúcar? Em doces? E por aí vai? Olha só, essa revista Época, o Dr. Robert, ele é endocrinologista lá nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: perigoso como o cigarro e o álcool, o açúcar gera dependência, é uma das principais causas de doenças crônicas, como diabetes, câncer, doenças do coração e obesidade. Ele diz outra coisa: as pessoas comem doce todas as refeições. Deveria fazer isso quantas vezes por semana no máximo? Por semana. Agora, se hoje você chegar em casa e tirar tudo que tem açúcar da geladeira, vai sobrar o quê? E aí é onde mora o problema, né? O perigo, a gente está abusando disso aqui. A estatística é essa aqui, ó. O consumo médio do brasileiro por dia é 172 gramas. Mais de 1 quilo por semana, mais 5 quilos por mês. O Brasil é o maior exportador, maior produtor e está entre os maiores consumidores. Pra você ter uma ideia, em 91 a média era 50 quilos anuais por pessoa do consumo de açúcar. Hoje, em 2010 ele foi para 63 quilos anuais. O Dr. Silmar Cristo, não sei quantos aqui conhecem, ele diz o seguinte: uma colher de açúcar contém 3 metros de cana. Uma lata de refrigerante, qualquer que seja ela, contém em média de 10 a 12 colheres. Ou seja, em uma lata de refrigerante você tem de 30 a 36 metros de cana, só de concentração de sacarose. Se você comer 1 metro de cana, você cansa a boca. Cansa ou não cansa? Só que nesse metro de cana tem todas as propriedades minerais: potássio, sódio, manganês, magnésio, sacarose, cálcio, que auxiliam o nosso corpo na digestão, né? na metabolização da sacarose do açúcar encontrado na cana natural. Esse é o problema, porque olha só, aqui estão alguns produtos que a gente costuma usar e a quantidade de colheres de açúcar. Definição de droga: é todo um composto químico natural separado do seu contexto de origem. Por exemplo, o problema da coca, da folha da coca, não é a folha da coca, mas sim a substância que eles tiram e formam, né, processo e transformam em cocaína. Hoje o açúcar é mais ou menos a mesma coisa. Livrar-se, o Dr. Silmar Cristo diz que livrar-se do açúcar hoje é como um processo de se livrar de uma dependência química. Tenta ficar 2 ou 3 dias sem comer nada de açúcar. Você vai sentir o seu corpo em abstinência. Você vai ver o grau de vício que você tem em relação ao açúcar. Sabe? Droga, o alimento refinado hoje, por exemplo, a minha mão é uma mão integral. Está funcionando tudo certinho aqui. Se eu perder 2 dedos, fica uma mão refinada. Se eu perder mais 2... foi sem querer. Eu fico com uma mão sem função. O que é um alimento refinado? É um alimento refinado, morto várias vezes. É um alimento sem função no meu e no seu corpo e se torna uma droga e causa dependência. E aqui, ó, simples, bem simples. Lá tem a verde e amarelo. O G é glicose e o F é frutose. A frutose não tem muita utilidade no nosso corpo em demasia. Só que a glicose vai lá para as células, ó, consumo de energia. A frutose vai estocada lá no fígado. E vai ser estocado, daqui a um pouco você cria em você, com o passar dos anos, um quadro de esteatose hepática, ou seja, um fígado gorduroso. Esteatose hepática gera resistência à insulina, que é o hormônio, quando falta, né, você fica com a diabetes. Então, esse quadro de resistência à insulina é um pré-diabético que você se torna. A pré-diabetes já afeta o rim. Então, o rim já fica sobrecarregado. Futuramente, um quadro de insuficiência renal. Afetou o rim, amigo, afeta a pressão. E aí a pressão alta. Hoje, o excesso de açúcar no nosso corpo tem trazido diabetes, problema renal, pressão alta. É aquele contexto assim, síndrome metabólica, né? Pressão alta, diabetes e obesidade. Entre outros fatores, eu quero colocar aqui o que o Dr. Levis Cantler, ele é diretor do Centro de Câncer lá da Harvard.
Ele disse assim, eu eliminei o açúcar da minha vida, porque eu considero, acredito, que é uma coisa que eu posso fazer para reduzir o meu risco de ter câncer. O açúcar me assusta. Sabe, gente, se você pegar uma criança e for avaliar o pH sanguíneo dela, 2, 3 anos, vai ser um pH básico, alcalino. Se você pegar um idoso, 70, 80 anos, vai ser um pH ácido. Ou seja, juventude está relacionado com alcalino, sangue alcalino, velhice e acidez. E hoje tem uma geração de pessoas que está em envelhecimento precoce, declínio fisiológico já aos 30 anos. E o câncer, por exemplo, que é o que ele está falando aqui, o câncer ele se desenvolve em um meio ácido e com bastante disponibilidade de açúcar, de glicose. E hoje a segunda doença que mais mata no nosso contexto nacional e global é o câncer. Enfim, o açúcar ele é como uma droga normal, ele sacia, né? Ele traz uma alegria momentânea, só que os prejuízos vêm, assim como a droga, só que é um prejuízo a médio e longo prazo. E Ellen White fala que o açúcar ele causa mau humor, irritabilidade e fermentação. Por exemplo, o excesso da glicose no nosso corpo faz com que o corpo busque do cérebro a vitaminas do complexo B para digestão, cálcio dos ossos, ferro do sangue, e aí entrava a maquinaria humana, a maquinaria viva, trazendo as doenças. Bom, o que eu quero dizer com você, tanto com o açúcar, com a pornografia e com as mídias sociais, o inimigo, o foco dele é a minha e a sua mente. Você observa que ele tem tido muito êxito. Agora, como que eu mato os meus vícios? Se eu quero que alguma coisa frutifique, cresça, se desenvolva, eu dou alimento para ele, né? Agora, como que eu faço para matar os meus vícios? Eu não consigo esfaquear, sufocar, eu não consigo dar tiro, meus vícios não vão morrer assim. Eu preciso deixar de alimentá-los. Porque às vezes os meus vícios estão que nem esse Hulk aqui, né? Eu estou alimentando o bicho que está grandão. Agora a minha parte espiritual está mais ou menos assim, né? Como que a minha parte espiritual vai vencer os meus vícios se eu não alimento ela? Não é verdade? Tiago diz assim, ó, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sem Deus, nada podemos fazer.